Sabe, tudo que a gente considera vivo, desde a menor planta até nós mesmos, é construído a partir de um único elemento, o carbono. Mas, por muito tempo, a ciência acreditava que tinha algo de mágico nele. Vamos mergulhar em como uma descoberta quase por acidente, dentro de um laboratório, derrubou uma teoria de séculos e deu pontapé inicial para uma verdadeira revolução. Por séculos, os químicos quebravam a cabeça com uma pergunta. Eles olhavam para os compostos feitos pelos seres vivos e tinham certeza. Aquilo era diferente. Tinha que ter uma centelha especial, algo que seria impossível de replicar do zero num laboratório. Essa ideia ficou conhecida como a teoria da força vital, formalizada lá por 1807 por Jöns Jacob Berzelius. Basicamente, o que ela dizia era que existia um muro, uma barreira, entre a química do mundo vivo e a do mundo não vivo, o dos minerais. E o que isso queria dizer na prática? Simplesmente que as moléculas da vida estavam fora do nosso alcance. Elas precisavam de um poder misterioso, uma força que a ciência não conseguia nem entender, muito menos controlar. A química da vida era, em essência, mágica. Só que, como quase tudo na ciência, essa ideia estava com os dias contados. Em 1828, um único experimento, que nem tinha essa intenção, mudou completamente o rumo da química e abriu um caminho totalmente novo. Ok, vamos à cena do crime. O químico alemão Friedrich Wöhler não estava tentando derrubar nenhuma grande teoria, nada disso. Ele estava lá, no laboratório dele, fazendo um experimento de rotina, aquecendo um sal inorgânico. Mas o que aconteceu em seguida, bom, foi revolucionário. Foi só aplicar calor e Wöhler transformou um composto do mundo mineral inorgânico em um composto do mundo da vida. Ele tinha criado ureia, a mesma substância encontrada na urina, algo que, segundo a teoria da época, era absolutamente impossível de se fazer sem um organismo vivo. E aí que vem o pulo do gato. Aquele único experimento, que hoje a gente conhece como a síntese de Wöhler, provou de uma vez por todas que a química da vida e a química dos minerais obedecem às mesmas leis. Não tinha mágica nenhuma, era só ciência. Certo. Então a teoria da força vital caiu por terra. E agora? Uma nova pergunta gigantesca surgiu. Se não era uma força mística, qual era, então, o segredo por trás da variedade e da complexidade absurda dos compostos orgânicos? E a resposta estava em um único elemento. Aí entra em cena outro químico genial, Friedrich August Kekulé. Foi ele quem sacou a verdade. Ele propôs que o segredo não era uma força, mas sim as propriedades únicas do próprio átomo de carbono. E com isso, a química orgânica foi redefinida. Ela passou a ser oficialmente a química do carbono. E para explicar por que o carbono era tão especial, digamos assim, Kekulé bolou 3 princípios, 3 postulados. Essas regras se tornaram a base, o alicerce, para a gente entender a arquitetura de quase todas as moléculas biológicas que existem. O primeiro postulado é super direto. O carbono é tetravalente. Isso só quer dizer que ele sempre faz 4 ligações. Dá para imaginar ele como um hub, um conector central que pode se ligar a outros 4 parceiros atômicos ao mesmo tempo. Beleza. E o segundo postulado? Ele vem para complementar o primeiro. Essas 4 ligações do carbono são todas iguaizinhas. Não tem uma mais forte ou mais fraca. Isso explica por que as estruturas que ele forma são tão simétricas e previsíveis. Para entender isso na prática, olha só o caso do clorometano. Não importa o jeito que a gente desenha essa molécula ou de qual das 4 pontas o átomo de cloro esteja pendurado, a molécula é exatamente a mesma. A simetria é perfeita. E agora a gente chega no terceiro postulado, que é onde o verdadeiro superpoder do carbono se revela. A sua capacidade absurda de se ligar a outros átomos de carbono, formando cadeias. Essa habilidade tem um nome, é a concatenação. E a melhor forma de pensar nisso é imaginar o carbono como a pecinha de Lego suprema da natureza. É essa capacidade de se encaixar com outras pecinhas de carbono que permite a criação de esqueletos moleculares gigantescos e super complexos. E com esse poder de se encaixar, o carbono consegue montar de tudo. Cadeias retinhas, cadeias com um monte de galhos e ramificações e até estruturas fechadas, em forma de anel. Ele é literalmente o arquiteto que forma a espinha dorsal de milhões e milhões de compostos orgânicos. Então, o ponto-chave é este. São essas 3 regrinhas bem simples que explicam a imensa complexidade que a gente vê não só na vida, mas na tecnologia que nos cerca. O impacto disso na construção do nosso mundo é gigantesco. Vamos pensar nas aplicações. Primeiro, a medicina.
Toda a indústria farmacêutica, de uma simples aspirina aos antibióticos mais modernos, depende de entender e saber manipular essas estruturas de carbono para criar remédios que salvam vidas. E os materiais do nosso dia a dia? Plásticos, tecidos sintéticos como nylon, polímeros de todos os tipos, tudo isso só existe porque o carbono consegue formar aquelas cadeias super longas e estáveis de que falamos. E não para por aí. Pensemos na agricultura. Para alimentar uma população mundial que não para de crescer, a gente precisa de fertilizantes e pesticidas. E adivinhe, a química por trás de todos esses agroquímicos é a química do carbono. Então, a gente sai de um mito, de uma crença, para chegar na base da ciência e da tecnologia moderna. A jornada do carbono é fascinante e mostra como uma única observação em um laboratório pode redefinir completamente a nossa compreensão do universo. Isso nos deixa com a pergunta: o que mais vamos construir com esse elemento tão incrível?